Oi, gente! Voltando então aqui para fazer com vocês absorventes com um tecido de algodão cru. Então aqui tá o tecido, eu escolhi um lugar aqui na sala onde a gente consegue abrir e visualizar melhor para poder fazer a medição agora certinha, para poder ter uma noção de quanto realmente de tecido eu tenho como base para calcular quantos absorventes e o tamanho que eu quero e posso fazer. E aí aqui eu já posso observar que um lado dele tá bem mais tortinho. Aqui eu calculei 92 centímetros nesse sentido, mas este lado aqui, como ele tá torto, um pedacinho tem 90 e o outro vai até 92. Isso é importante pra gente poder começar a calcular, tá? Então, aqui é o tecido, já foi lavado, então ele já reduziu de tamanho. Eu não comprei um tecido de 92 centímetros, eu comprei de 1 metro. Ele encolheu um pouquinho na lateral e um pouco mais no comprimento. Mas é importante que agora eu sei o quanto eu tenho de tecido para trabalhar. Se você não viu como que eu fiz o teste para fazer o teste do encolhimento, né, para ver o quanto que ele encolhe, eu vou deixar como sugestão para você, que é bem fácil, não precisa lavar o tecido, tá? E eu também vou deixar como sugestão o vídeo de tecidos que eu recomendo para você fazer absorventes, que o algodão cru, na verdade, nem é a minha primeira opção, mas ele é um tecido que vai ficar muito eficiente, certo? Então, dá uma olhadinha para você ter uma noção de como que vende esse tecido aí no mercado, para você acabar não comprando um tecido numa medição que vai dificultar você fazer o cálculo dos seus absorventes, porque é utilizado mais para artesanato, pedaços fracionados, pequenos, e acabar até pagando mais caro por isso. E agora sim, agora que eu já tenho essas informações, já tenho com o meu tecido esticadinho e já sei o quanto que ele mede, eu vou passar ele aqui para o papel. Então aqui eu coloquei como que o tecido tá ali, coloquei para o papel. 1,55 m ele ficou aqui na largura e 92 centímetros no comprimento. Eu pretendo fazer então absorventes de faixa entre 9 e 12 camadas. Como é faixa, camadas, elas são individuais, fica mais fácil até para eu posicionar esses cálculos aqui no papel. Então, para você entender, o que eu calculei, eu quero eles no tamanho de 36 centímetros de altura, porque eu vou manusear bastante, como são muitas camadas, eu sei que elas vão acabar entortando, eu vou ter que acabar cortando as bordinhas e ele vai diminuir. Então, eu vou fazer ele de 36 centímetros já, imaginando que ele vai reduzir um pouquinho de tamanho, tá? Por causa do meu corte, que eu vou acabar costurando um pouquinho tortinho. Então, cada quadradinho deste aqui, ele tem 36 centímetros. Então, nesse sentido aqui, ó, ele é 36 centímetros. Vai ter uma sobrinha, tá? De 1 centímetro, totalizou 144, 1,44 centímetros aqui. Ele tem 1,55, então menos de 10 centímetros vai sobrar, não tem problema. E aqui eu calculei 13 centímetros, cada espacinho aqui é 13 centímetros. Cada pedaço desse aqui que você está visualizando, ele é uma camada. E como o meu absorvente ele vai ser de faixa, então é indiferente até a posição que eu preciso olhar e cortar para fazer esse absorvente. Se fosse um absorvente de 6 camadas, por exemplo, esses abertos, né? Aí eu precisaria sempre posicionar ele assim, um do ladinho do outro. Na hora de eu cortar, eu preciso cortar 1, 2, 3. Esses 3 junto, 1, 2, 3. Estes 3 juntos. Colocar um em cima do outro e costurar. Aí eu tenho um absorvente aberto de 6 camadas. Mas como eu vou fazer de faixa, fica bem mais livre, mais fácil de eu poder decidir como é que eu vou cortar. E eu já tenho uma boa noção aqui do que eu tenho. Então, eu posso desde cortar camadas individuais, pedacinhos por pedacinhos, e posicionar um em cima do outro, como eu posso dobrar o meu tecido e ir cortando tiras de 13 centímetros e depois ir cortando 36 centímetros, que eu vou mostrar a seguir já para vocês. Mas o que eu tenho aqui, quantos absorventes eu consigo fazer de faixa, então 13 centímetros por 36, 13 de largura e 36 de altura, se cada pedacinho daqui representa uma camada. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 camadas. Então, aqui eu tenho 8 camadas, juntando essas duas tiras aqui, ó.
Aqui eu tenho mais 8 camadas. 8, 8. E aí eu tenho mais 8 camadas. Então eu consigo fazer 3 absorventes de 8 camadas. Vou ter uma sobrinha aqui de uma camada, então eu posso fazer 3 absorventes de 9 camadas. Cada camadinha dessa aqui, eu vou passar uma pra cá e uma pra cá. Ele fica assim, ó. Cada pedaço desse aqui, ó, cada quadradinho é uma camadinha. Então aqui eu tenho 8 camadas. Aqui eu tenho mais 8 camadas. E aí eu tenho uma noção de quantos absorventes eu vou conseguir tirar e cortar dali. Essas aqui de baixo, elas não são sobras, né? Porque eu não quero absorvente de 8 camadas, eu quero no mínimo 9. Então, são 3 absorventes. Eu vou jogar cada uma dessas ali pra cima e a minha sobra mesmo tá aqui. Então, esse é o número de absorventes que eu vou conseguir fazer se for de 9 camadas. 3 absorventes de 9. Eu acho que vai ser mais ou menos por este caminho aqui. Eu vou mostrar já na sequência para vocês. E agora que eu já sei quais as direções que eu preciso fazer os cortes, eu não preciso necessariamente riscar todo o meu tecido nas linhas verticais e horizontais. E então eu teria que cortar, né, vários pedaços de 36 por 13 centímetros. O planejamento ele me ajudou para eu ter uma noção e uma base e o mínimo de desperdício desse tecido. Dessa forma, agora eu sei exatamente com o que eu estou lidando, quais as direções que eu tenho que cortar, qual é o lado do tecido que vai ser o de 36 centímetros e qual a direção que eu vou cortar os 13 centímetros de largura. Por esse tecido ser extremamente fininho e ele ser grande, né, eu não ter espaço assim suficiente para manuseá-lo, eu preferi dobrar ele e fazer na mesa mesmo para poder mostrar melhor isso para vocês. Então tem essa opção de fazer todas as marcações bonitinhas, riscar e cortar exatamente onde a gente marcou. E também eu vou fazer desse jeito, onde eu já sei, onde eu tenho o que me espera, né? E agora eu só preciso realmente cortar nas direções certas. Eu dobrei ele lá naquela largura que ele estava, eu dobrei no meio, dobrei novamente e ainda assim ele ficou bem compacto, porque o tecido de algodão ele é bem fininho. Então, aqui, essa direção aqui é os 36 centímetros. Essa direção aqui de cima é os 13 centímetros de largura. Então, eu estou marcando de 13 em 13. Aí, primeiro eu corto todas essas tiras de 13 centímetros de largura por toda a extensão do meu tecido de altura. Depois, sim, que eu vou cortar os 36 centímetros. Depois, eu vou fracionar cada absorvente. Agora, eu vou só tirar a largura dele. Fica mais fácil assim para eu manusear o tecido. E aqui eu já cortei algumas tiras. Como o tecido ele é torto, né? Lá na alta pontinha dele uma extremidade de 92 e a outra é de 90 centímetros. Então cortei tiras de 13 centímetros e a primeira eu cortei com 12. Então eu já resolvo essa diferença para não dar problema nem falta na largura desses absorventes. Eu já resolvi aqui no começo. Provavelmente lá na última tira de 13 centímetros que eu for cortar, eu vou ter que alinhar ela porque ela vai estar tortinha por causa do corte do tecido. Mas não vai faltar, ou seja, não vai ter menos de 13 lá na frente, eu não vou precisar me preocupar. Eu vou embutir ela aqui no meio e não vai fazer muita diferença porque vou ter costuras aqui e não vai interferir na largura do absorvente que estiver dentro do bolso ou na capa da fraldinha, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma tira de 13 centímetros de largura por toda a extensão do meu tecido. Eu não cortei ainda absorvente por absorvente, só a largura dele. Eu vou passar uma costurinha reta aqui no centro. Já mostro pra vocês por que e como que vai ficar. Então essa tira ela só serviu para que eu deixasse todos os tecidos juntos, sem que eu precise me preocupar em colocar alfinetes, prendedores.
Assim eles ficam todos na mesma posição. Agora que eu tenho essa tira aqui toda presa, são 3 camadas aqui. E eu pretendo fazer ele com aproximadamente, não, com 12 camadas de tecido. Agora eu tenho assim, ó, uma tira bem comprida de 13 centímetros de largura, toda unida, 3 camadas unidas pela costura. Porque dessa forma eu não preciso usar alfinetes, prendedores em toda a extensão desse absorvente. E ele não vai desalinhar tanto conforme eu for costurando, porque eu gosto de costurar primeiro as laterais para deixar isso tudo bem juntinho. Aqui tem só 3 camadas, a minha intenção é fazer ele com 12, 36 de altura e 12 de largura. Então eu vou precisar fazer isso 3 vezes e ele vai ficar com bastante camadas, né? Só que ele não vai ficar assim volumoso. Mesmo assim eu ainda vou compactar mais ele, colocando mais linhas, unindo bem estes tecidos. E ficou dessa forma. Agora eu vou cortar de 36 em 36 centímetros. Vamos marcar aqui. Então agora eu vou fazer marcações de 36 centímetros. Depois que eu cortar esse primeiro, ele já pode servir como um molde para os próximos. Aqui tem somente 3 camadinhas, né? Esse aqui eu não refilei aqui a auréola dele, aquela parte do tecido. Na verdade, ela não é uma parte aproveitável, mas eu vou deixar ele no centro. Então não vai interferir muito. Aí aqui eu já tenho 6 camadas. E agora eu vou para último corte, que vai me totalizar 12 camadas. Esse aqui vai servir para acrescentar no próximo absorvente. Por enquanto ele é sobra. Então aqui eu tenho um absorvente de 12 camadas. Agora eu vou posicionar essa parte que tá feinha aqui no centro para esconder ele. E vou tentar deixar o mais retinho possível. Essas camadinhas. E aí eu vou para a máquina novamente agora para compactar ele. Então eu vou passar uma costurinha unindo todos eles antes de fazer o acabamento na bordinha. Aqui ele está quase prontinho. O que falta mesmo é o acabamento aqui nas bordinhas, tá? Pode ser com overlock ou com zigue-zague. Mas eu já gosto de deixar umas costuras aqui também, que é para deixar tudo no lugar. Facilita na hora de passar o zigue-zague ou overlock, não fica, o tecido não fica assim para fora, sabe? Às vezes pega uma camada e não pega outra. Então aqui tá tudo juntinho, passei uma costurinha bem na bordinha, até passei 2, porque a primeira não pegou bem, e aí depois eu tento passar o máximo que der. Se for pra fora não faz mal, porque uma delas pega. Então o que eu faço? Depois daquela linha do centro, eu começo pelo meio e vou fazendo linhas e vou compactando ele. Vou dando uma arredondada nas pontinhas aqui nos cantos, porque eu gosto, aqui também. Agora eu posso refilar essa parte aqui das bordinhas. Aí eu não falei pra vocês, eu alterei a quantidade de camadas para 9 camadas. Ó, porque
que eu gosto de fazer a linha central primeiro? Porque conforme eu vou costurando do meio para as bordas, ele vai dando uma desalinhada mesmo. Então, às vezes, quando a gente refila, que aí tirar esse excesso aqui das bordinhas, ele acaba reduzindo bastante de tamanho. Aqui no comprimento até não faz mal, porque eu fiz ele com um corte de 36 centímetros e para nós o comprimento não interfere tanto se for menor que isso. Mas na largura a gente gosta de manter esses 13 centímetros pelo menos. 13, 13,5 dá um bom resultado na largura da fralda ecológica e das nossas capas aqui, dos modelinhos que a gente tem. Então é isso, ó. Uma leve refilada ali no que saiu, né, no que desalinhou os tecidos. A vantagem dessas linhas, dessa costura central em todo o absorvente, é que ele deixa bem compacto o tecido, fica tudo bem juntinho. Eu fiz com 9 camadas, então, porque com 12 eu achei que ele ia ficar muito durão, ia ficar muitas camadas. 9 já é bastante camada, então para secar é um absorvente que vai demorar mais, mas aqui o intuito é fazer um super absorvente que retenha uma quantidade mais expressiva sem fazer muito volume. Então estou tentando, né, fazer esse teste e conciliar essas duas situações. Por isso eu fiz essas linhas. Então a desvantagem é essa, ele não fica maleável, ele fica um absorvente rígido, bem rígido, principalmente por causa das linhas. Claro, o tecido ainda está engomado, depois que eu lavar e usar, eu falo para vocês, mas pelo que eu conheço aqui dele, esse tipo de tecido ele não vai ficar algo extremamente maleável, sabe? Porque até a malha de algodão, que ela é bem maleável, quando eu coloquei cerca de 13, 15 camadas para fazer um absorvente assim, ela também é mais rígida devido à quantidade de camadas e as costuras que vão deixando ela assim mais rígida. E aí para testar, eu fiz umas linhas diferentes, menos linhas, para tentar deixar ele menos durão assim. Em vez de fazer essas linhas todas nesse sentido, eu fiz apenas algumas linhas nesse sentido assim. Então continua unindo todos os tecidos, só que ele ficou um pouco menos rígido por causa de todas essas linhas. E a quantidade de camadas também, eu vou testar a mesma quantidade, só que com as linhas diferentes. 9 camadas de absorção de tecido natural, tecido de algodão. Prontinho, então eles ficaram assim. Já passei o acabamento aqui na bordinha. É interessante passar porque o tecido de algodão específico ele desfia bastante. Então, conforme ele for desgastando, desfiando, ele vai desfazendo o tecido até chegar na sua costura e acabar desmembrando todas as camadas que você uniu. Vai soltar muito fiapinho, pelinho na máquina, né? Pode ficar ali na máquina e também pegar em outros tecidos das fraldas e roupas de dentro da máquina, como aqueles bolsos de carvão de bambu que tem tendência a pegar pelinhos de outros tecidos que soltam fiapinhos, criando bolinha. Então é interessante passar sim algum tipo de acabamento ou colocar um outro tecido que não desfie em cima, como um moletom, um melton, um tecido de malha de algodão tipo de camiseta. Se esse for o tecido externo aqui, como se fosse uma capinha, aí você pode até passar a costurinha reta somente na volta, juntando, que ele não vai desfazer até a costura. Dessa forma ele fica bem forte para você lavar na máquina ou no tanquinho sem nenhum problema, e de modo que ele dure e resista bastante. A intenção aqui é ter um volume grande de absorção com o mínimo de volume, com um tecido acessível que a gente encontra no Brasil mesmo, tá? Que é o tecido de algodão. E ainda você pode procurar tecidos de algodão orgânico, se for do seu conceito, se você gostar, que não levam pesticidas, venenos, e ter ainda um absorvente com tecidos mais ecológicos e mais naturais, tá? Esse aqui é tecido de algodão normal, não é o orgânico. Eu vou pesar eles aqui para vocês verem como é que ele ficou. Esse aqui com 64 gramas e este aqui com 66. E aí eu vou testar eles primeiro individuais e depois, se precisar, os dois juntos, talvez.
né? Porque quando eles são fininhos, mesmo os dois juntos, olha, como eles não fazem tanto volume assim. Esses são absorventes de retenção, que tem então aquela finalidade de segurar, reter o xixi. É interessante ter algum tecido de absorção rápida em cima, como o Melton, microfibra, um tecido mais fininho, uma flanelinha, um tecido de fraldinha de algodão, essas quadradas de antigamente, só um pedacinho, um paninho de boca, que colete primeiro esse xixi e esse aqui vai umedecendo através desse tecido que está em cima, que absorveu primeiro. Eu vou usar ele sozinho como retenção, mas não vou utilizar ele sem um tecido de absorção por cima. E antes do uso, né, eu vou lavar ele algumas vezes, porque esses tecidos de algodão, eles vêm bem engomado. Então eu vou usar o processo para desimpermeabilizar ele primeiro e fazer algumas lavagens, e depois ir infiltrando ele na máquina quando estiver lavando outras roupas lá na hora do enxágue mesmo. E estendendo no sol, fazendo esse revezamento até eu sentir que essas fibras estão mais maleáveis e boas para fazer a retenção, né? Para conseguir absorver bem. Eu desejo que vocês tenham gostado desse estilo de absorvente, né? É interessante estar testando sempre modelos, composições, jeitos, maneiras de fazer. E essa é a vantagem de a gente poder construir, fazer os próprios absorventes do jeitinho e da necessidade que a nossa criança precisar mais, tá? Obrigada por terem assistido até aqui, desejo ter ajudado vocês a simplificar o mundo das fraldas ecológicas, que é bem mais simples que a gente imagina. Tchau, tchau, gente!